que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Motociclista morre ao ser atingido por linha de pipa com cerol e alerta para perigo da brincadeira de criança. Violência que assusta, acidentes matam 14 pessoas no estado durante o final de semana. Especialistas da UFG junto com vereadores protestam contra a venda de áreas públicas em Goiânia. E ainda, a Secretaria Estadual de Saúde teme surto de gripe A. Campanha contra a doença foi prorrogada, mas população não procura postos de vacinação. Segunda-feira, 12 de maio de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. A venda de áreas públicas de Goiânia parece ser realmente uma grande fonte de polêmica. Hoje, um estudo feito por professores da Universidade Federal de Goiás foi apresentado na Câmara Municipal de Goiânia. Contrários à desafetação das 18 áreas, vereadores e membros da sociedade civil se reuniram na Câmara Municipal na manhã desta segunda-feira. Na oportunidade, foi apresentado um estudo feito por professores da UFG sobre os impactos que Goiânia poderá sentir caso haja aprovação do projeto, além de trazer apontadas irregularidades no próprio texto, como, por exemplo, a venda e troca de espaços públicos já utilizados pela população. A desafetação em si, desde que não contrariasse o plano diretor, é um expediente normal, isso é feito. Agora, para essas áreas, nenhuma dessas áreas, repito, nenhuma dessas áreas oferecem gordura necessária para que o governo pudesse dispor dessas áreas. Em todas essas regiões precisam de infraestrutura, precisam de CMEs, precisam de escolas, precisam de centros de apoio aos idosos, precisam de praças, postos de saúde. Nenhuma dessas regiões nós temos um excesso de áreas públicas. De acordo com o professor, o prejuízo é iminente, mas ainda assim não estaria tendo a atenção devida em órgãos de proteção socioambiental, como é o caso do Ministério Público, que está inserido no projeto como recebedor de uma parte da área pertencente ao Poder Público Municipal. O Ministério Público tinha um processo anterior ao PL 50, que ele criticava a natureza da desafetação. E aí eu não sei o que está ocorrendo agora, francamente. O vereador Elias Vaz, do PSB, responsável por mobilizar o encontro, espera que o estudo da Universidade Federal, somado às manifestações contrárias à votação, seja capaz de convencer a maioria dos parlamentares goianienses de que o projeto de lei traz prejuízo à população. Vários vereadores que antes tinham uma posição estão mudando a sua posição. Então a nossa expectativa, a nossa esperança é que primeiro haja uma posição com relação aos vereadores de votar de forma contrária. Depois de várias discussões, o assunto agora está apto a ser apreciado pelo plenário, o que deve ocorrer durante a sessão desta terça-feira. E um motociclista morreu ontem ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o eletricista teve um corte profundo no pescoço e não resistiu. A tragédia retoma uma prática, duramente combatida, que é o uso de pipa com cerol. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Guarda Civil Metropolitana, Elton Ribeiro Magalhães. Comandante Elton, obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite a todos. Comandante, quais são as práticas, né? Nós vimos aí um caso de Aparecida de Goiânia, mas é um problema que atinge praticamente todos os municípios, principalmente os grandes municípios. Quais são as ações da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia para tentar coibir esse problema? Exatamente. A Prefeitura de Goiânia, através da Guarda Civil Metropolitana, já vem realizando um trabalho de prevenção há vários anos, né? Inclusive no ano passado nós coordenamos aí a Operação Pipa Sem Cerol, na qual a Guarda Civil Metropolitana ela realizou dezenas, centenas de palestras no sentido de orientar as nossas crianças, adolescentes e também pessoas adultas, até porque verificamos que vários adultos estão fazendo essa prática aqui na nossa capital,
no sentido de preservar vidas, no sentido de orientar essas pessoas que, utilizando-se cerol na linha, a possibilidade de acontecer uma lesão corporal, até mesmo uma vítima de homicídio, ela é muito grande, e até que nós vimos aí, infelizmente, já aconteceu aqui na nossa cidade vizinha, que é Aparecida de Goiânia. Então a Guarda Civil, ela realiza um trabalho preventivo nas escolas, através do nosso programa Anjos da Guarda, onde as pessoas, através de atividades lúdicas, nós temos nosso teatro de fantoche, que conversa com as crianças, brincando com elas. Nós temos também atividades que ensinam as crianças a fazerem pipas, soltam pipas com elas e mostram para ela que essa é uma brincadeira divertida, desde que ela seja feita com responsabilidade e com amor ao próximo, no caso, não usando cerol nas linhas. Teve um caso que o senhor vai se lembrar, teve grande repercussão no ano passado, que foi a morte da jovem Gleice Evelyn no parque, se não me engano, no Parque Paraíso, que foi morta ao ser atingida por uma linha de cerol. Ela estava com o esposo dela e estava na garupa. Ela, por ser alta, era uma modelo, acabou sendo atingida. Naquela época se falava de uma tal de linha chilena, se eu não me engano. Continua ainda essa linha? A Guarda tem apreendido esse tipo de material, comandante? Exatamente. Essa linha chilena, ela foi muito divulgada no ano passado porque ela é uma linha comercializada, uma linha fabricada industrialmente, e essa linha ela é muito pior até mesmo do que o cerol. Ela é uma linha industrial e ela sim tem a potencialidade dela de matar, de ceifar uma vida é maior ainda. Aconteceu assim, no ano passado nós recebemos através do nosso Disque Denúncia 156, mais de 500 denúncias. Nós apreendemos 480 latas contendo cerol e também linha chilena. Então, assim, aumentou muito a quantidade dessa linha chilena, isso nos preocupa, tanto é que nós já havíamos programado, a próxima operação já vai começar no dia 10 de junho, nós já estávamos preparando essa operação e neste ano nós queremos implementar e incrementar essa operação. Este ano nós queremos contar aí com apoio também, nós não queremos fazer apenas a parte preventiva, mas nós queremos chamar a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Juizado de Infância e Juventude, a Secretaria de Fiscalização da Prefeitura e também o Corpo de Bombeiro, para que nós possamos também fazer a parte repressiva, que é a parte de punição, até porque a Prefeitura de Goiânia já tem uma lei municipal proibindo o uso de cerol e nós também temos o nosso Código Penal, no artigo 132, que prevê o crime de perigo à vida ou saúde de outra. E nós entendemos que a pessoa utilizando um cerol, uma linha chilena, ela causa um perigo iminente de matar uma pessoa, tanto é que aconteceu a morte da Evelyn, aquela garota, no ano passado, e este ano já aconteceu uma morte ali em Aparecida de Goiânia. Comandante, então existe uma lei municipal, pelo que o senhor relatou, existe punição porque a maioria é criança, mas tem muito adulto aí, muito marmanjo utilizando o cerol e também a linha chilena aí no uso das pipas. Quais são as penas para os adultos e no caso das crianças, o que acontece? Os pais podem ser penalizados? Exatamente. No ano passado nós levamos aí cerca de 10 crianças à delegacia de atos infracionais, levamos essas pessoas para lá e chamamos os pais para que essas pessoas fossem responsabilizadas. Existe sim uma legislação penal e os pais também podem responder, inclusive civilmente. Por quê? Se essa pessoa cometer um dano material, físico ou moral a essas pessoas, nós entendemos que ela tem que ser indenizada e os pais são responsáveis pelas crianças e adolescentes também responderão. No caso, nós já estamos em contato, querendo fazer essa operação integrada com as outras forças de segurança, no sentido de melhorar o que já tem sendo bem feito pela Guarda Civil Metropolitana e para que a gente tente esse ano não acontecer nenhuma vítima fatal como aconteceu no ano passado, que infelizmente tivemos aquela vítima. Até porque esse tipo de esporte que vem realizado pelas crianças, eles começam a partir das férias. Então, por que nós escolhemos 10 de junho? Porque nós sempre começamos antes do período escolar, para a gente já ir conscientizando as pessoas, as crianças, adolescentes, para que utilizem essa diversão de uma forma responsável. Então, a Guarda Civil Metropolitana está à disposição da população, ela faz esse trabalho, já vem sendo feito há bastante tempo, e esse ano nós queremos implementar ainda mais para que nós não possamos ver aí uma vítima como já aconteceu em Aparecida de Goiânia. E vem num momento propício, os ventos começam a ficar mais veementes agora e fica aí a dica para os pais conversarem com seus filhos e os homens, esses marmanjos aí que utilizam o cerol e também a linha chilena, que tenham consciência, e fica também a dica para os motociclistas se precaverem com aquela anteninha para evitar a tragédia. Nós conversamos com o comandante da Guarda Municipal Metropolitana de Goiânia e secretário da Sindef,
Elton Ribeiro Magalhães, comandante, obrigado por estar com a gente. Foi um prazer recebê-lo. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. Eu gostaria de reforçar isso aí para os pais que estão nos assistindo nesse momento, para que oriente seus filhos. Por quê? Se seu filho não utilizar esse material na linha, certamente nós estaremos evitando aí a morte de pessoas ou até mesmo a lesão em pessoas que pode estar acontecendo. Então nós contamos com a população, inclusive se presenciar esse tipo de ocorrência, que ligue para a gente através do telefone 156 da Prefeitura de Goiânia. Muito obrigado, boa noite a todos. E 14 pessoas morreram em acidentes no estado durante este fim de semana. Em um dos casos, no Jardim Olímpico, 2 jovens perderam a vida. O final de semana foi violento no trânsito em todo o estado. Foram registradas 9 mortes em acidentes, 5 só na capital. Na tarde deste domingo, 2 jovens morreram e 1 ficou ferido em um acidente na Avenida Bela Vista, no Parque Flamboyant, em Goiânia. Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, um jovem de 19 anos dirigia um Golf em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore no canteiro central. O condutor não tinha habilitação. É possível constatar que a imprudência dos condutores e também de pedestres, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool, a falta de cortesia no trânsito, né? O que cada um tem os seus compromissos e não se atenta para a segurança no trânsito, causando com isso maior índice de acidentes e vítimas fatais. Até o momento, foram contabilizados cerca de 1.000 acidentes só este ano em Goiânia. Para diminuir este número, a delegada diz que é preciso criar leis mais rígidas e desenvolver mais campanhas de conscientização dos motoristas. Tem que haver mais campanhas de educação de trânsito, fiscalização eletrônica, e fiscalização também por agente público. E a questão de aumentar as penas para os crimes de trânsito e também as multas, porque a pior dor é a do bolso. Uma vez que uma pessoa que infringe a lei, ela recebe uma multa alta e ela sente que ela está sendo fiscalizada, ela vai melhorar a sua conduta. O terceiro jovem que estava no carro no acidente do Jardim Olímpico se chama Micael de Souza Lemes e tem 17 anos. Ele está internado no Hospital de Urgências de Goiânia. O estado de saúde dele é grave. Hoje foi o primeiro dia útil do passe livre estudantil. Para o benefício valer, é preciso validar o cartão. Hoje foi o primeiro dia útil que os estudantes usaram o benefício. Mas para que a quantia seja creditada, é necessário validar a carteirinha antes do uso. Isso pode ser feito nas máquinas disponíveis em drogarias e terminais. Ao todo, são 48 viagens por mês. No mês de maio, os créditos já foram efetivados. O estudante tem que se dirigir a uma das máquinas de validação de crédito, colocar o cartão dele, aguardar alguns segundos e esperar o crédito ser efetivado. A partir do mês que vem, nós iremos efetivar o pagamento nos primeiros dias úteis. O pagamento é sempre feito no primeiro dia útil e o CETANSE pede mais de 24 a 48 horas para o crédito estar disponibilizado na carteira do estudante. E veja a seguir, baixa procura pela vacina contra a gripe A leva a Secretaria de Saúde a emitir alerta para possível surto da doença. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. Vamos falar agora sobre a vacinação contra a gripe. O período de imunização foi prorrogado por causa da baixa adesão à campanha e muita gente ainda não se vacinou. Especialistas temem um surto da doença. A campanha de imunização estava prevista para ser encerrada na última sexta-feira, dia 9 de maio. Entretanto, a baixa procura aos postos de vacinação levou a Secretaria Municipal de Saúde a prorrogar o prazo. Foi prorrogado até o dia 23 de maio, porque Goiânia ainda não atingiu a cobertura ideal, que é 80%. Até o momento, nós estamos com a cobertura de 44%, menos que a metade, né, da nossa população. A dose é oferecida gratuitamente aos seguintes grupos de risco:
crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, idosos e doentes crônicos. Mesmo que a campanha vá até o dia 23, a vacina, após ela ser aplicada, ela demora cerca de 10 dias para fazer o efeito ideal. Então, se a pessoa ela demora para vacinar, a gente ainda tem mais uns 10 dias depois para começar a proteger, mas a gripe não espera ela vacinar. Então, quanto antes, melhor é. E atenção, a vacina contra a gripe é vista como um meio para proteger a população urbana de vírus mais graves, como o H1N1. Vulgarmente chamado de gripe suína, e que teve sua primeira morte este ano confirmada em Goiânia na última sexta-feira, tratando-se de um homem de 26 anos, usuário de drogas, conduta que fragiliza o sistema imunológico da pessoa. E se você é uma das pessoas que pode tomar a vacina, procure fazer isso quanto antes. Apesar de aparentemente inofensiva, a doença mata muita gente no país todos os anos, então não custa nada prevenir. Centenas de pessoas enfrentam uma longa e demora fila de espera no Hospital Geral de Goiânia para a realização de cirurgias bariátricas. Uma mulher com obesidade mórbida aguarda ansiosa pela cirurgia há 3 anos. A gordura não permite que ela faça tarefas básicas dentro de casa. Os pacientes com obesidade mórbida que aguardam pela realização da cirurgia bariátrica realizada pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Geral de Goiânia, HGG, enfrentam uma longa e demorada fila de espera. Rosiane entrou no programa de cirurgia e controle da obesidade em 2011. Com apenas 36 anos, ela sofre com a obesidade mórbida, pesando hoje 187 quilos. Eles dizem que eles estão fazendo, primeiramente, os que estão lá primeiro. Os que já estão na fila de 2005, 2009, até chegar aos que estão de 2011, que é eu, né? Ela reclama que tem dificuldades para cuidar da casa, dos filhos e de si mesma. As dores nos joelhos, pernas e coluna são constantes. Muitas dores que eu sinto, muito mesmo. Eu sinto dor 24 horas nesse corpo. Sinto dor, cansaço, tive começo de infarto. Eu sinto muita dor. Quando entrou na fila de espera, Rosiane pesava 150 quilos. A cada dia, ela engorda mais e teme que não consiga aguentar até a cirurgia. É isso que eu tenho medo, de eu não aguentar, porque cada dia que passa, eu tô vendo que eu tô ficando mais fraca. Cada dia que passa, a minha resistência tá menos. Eu não tinha falta de ar, hoje eu já tenho. Então, assim, cada dia que passa, se eu demorar muito tempo, eu não vou aguentar. E eu só tô engordando. As tarefas do dia a dia, quem faz é a filha de 9 anos. A situação da família, que sobrevive com 2 salários mínimos, se agrava por conta do estado de seu Joaquim, marido de Rosiane. Há 1 ano ele está em uma cadeira de rodas, decorrente de dengue. Pelos médicos que falou, começou a dar dengue. Aí da dengue atacou a medula, e da medula dizendo isso que tem outra doença, a melite traversa, que é o que atacou através da medula também. A esperança de melhorar a vida de toda a família está na realização da cirurgia bariátrica. Eu creio que com essa cirurgia minha vida vai mudar completamente. A minha única esperança ainda é essa. E eu creio que Deus vai me abençoar de eu conseguir, porque meu filho precisa muito de mim. O dia mesmo que eu dei com medo de infarto, a minha filha chorava muito, ela gritava muito com medo de eu morrer. Então, assim, é uma coisa que eu necessito. Eu cuidar do meu filho ainda é muito pequeno, precisa muito de mim. Em nota, a assessoria de comunicação do HGG informou que a paciente Rosiane Carvalho Honorato faz parte do programa de cirurgia e controle da obesidade desde o ano de 2011. A última consulta realizada pela paciente foi no dia 19 de março de 2013 com um profissional da área de endocrinologia. A assessoria explica ainda que os pacientes que fazem parte desse programa são acompanhados por profissionais de diversas áreas e só faz o procedimento cirúrgico quando for considerada apta todos os profissionais do programa. E ainda falando sobre obesidade, um estudo divulgado pela Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, revelou que estar acima do peso pode aumentar o risco de morte por doenças cardiovasculares em até 82%. Um dado alarmante é que o número de obesos no Brasil mais que triplicou nos últimos 40 anos.
para falar sobre o Programa de Controle de Cirurgia de Obesidade do HGG. Nós conversamos agora com o diretor técnico do Hospital Alberto Rassi, Rafael Nakamura. Doutor Rafael, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Fonte. Prazer é nosso. Bom, coincidentemente nós estamos falando desse programa de obesidade, vimos na matéria passada o caso ali da Rosiane, né, que está bem acima do peso, pelo que a gente viu. O que o HGG pode fazer para poder agilizar a situação dela, doutor Rafael? Essa questão da obesidade, não só no Brasil, mas no mundo, ela precisa ser entendida como uma epidemia. Tá? E para isso que esse programa existe, foi fomentado depois da administração do IDETEC no hospital. Então, a gente tem que ressaltar que essa fila, na verdade, ela é um programa. E essa paciente para a cirurgia, nós nem temos fila para cirurgias. Nós temos vários pacientes, em torno de 600, que estão fazendo acompanhamentos clínicos e assistenciais para preparar para essa cirurgia. Então, é um drama que tem que ser encarado não só como uma cirurgia, isso é muito importante que a população saiba que o problema da obesidade não pode ser combatido somente com cirurgia. A cirurgia é a última opção. Então, são casos, essa paciente, a gente puxou o histórico dela, ela tem diversas consultas no HGG, com endocrinologia, ortopedia, enfim. Então, é importante a gente aproveitar os meios de comunicação para mudar essa filosofia de que a cirurgia é a solução para a obesidade. Pelo contrário, é a prevenção. E em casos raros, a cirurgia é muito útil. No caso dela, qual que é o procedimento correto? É a equipe multidisciplinar. Uma coisa também muito relevante é que a cirurgia reduz o estômago. E nós não somos somente estômago. Quando a pessoa reduz a capacidade de alimentação, se ela não estiver preparada do ponto de vista psicológico, ela pode até tentar suicídio. Nós temos problemas, relatos de casos muito graves. Então, a população encara a cirurgia como a solução do problema. Não, ela é uma das opções e não sozinha. A dona Rosiane, ela faz um acompanhamento a longo prazo, não é esperando a cirurgia, é preparando para a cirurgia, é diferente. Só vai depender de alguns fatores, então, para que ela faça essa cirurgia ainda esse ano, se for realmente fazer. Nós não vamos entrar no mérito médico da questão dela, mas o que acontece? A consulta, inclusive, a nota fala 2013, houve uma falha. A última consulta dela foi em março de 2014, esse ano. Ela passou pela endocrinologista, que provavelmente a orientou e a medicou. Nós sabemos que é um drama, nós não estamos dizendo que a cirurgia dela está descartada. Agora, nós não podemos também expor a paciente a um risco cirúrgico se ela não está preparada, porque nós vamos prejudicar a vida dela mais do que a obesidade que ela se encontra hoje. Bom, nós vamos continuar acompanhando esse caso, eu tenho certeza que o HGG está acompanhando, vai continuar acompanhando. Doutor Rafael, falando sobre a questão do programa, há quanto tempo ele existe e quais são os procedimentos realizados, né? Existe uma equipe multidisciplinar, como o senhor falou aí? Essa é a filosofia correta para nós encararmos a obesidade. Com a prevenção, porque o programa também fomenta a atividade de prevenção da obesidade, e encarar ela de modo multidisciplinar. O programa foi fomentado de uma forma muito intensa após a entrada da OS no HGG, a partir de 2012, com a aquisição de equipamentos, fomento de profissionais, e também a estruturação logística, porque nós tínhamos também uma perda muito de trabalho, uma perda de serviço, porque os pacientes ficavam rodando às vezes em locais que não eram necessários. Hoje não. Hoje ele tem uma agilidade, a gente conseguiu demover a equipe no sentido de que nós precisamos agilizar, mas nós temos que agilizar a cirurgia dentro da segurança do paciente. O HGG, doutor Rafael, ele é o único hospital público que realiza cirurgias de redução de estômago, as chamadas bariátricas no estado? O Sistema Único de Saúde oferta isso na sua tabela. O Hospital Alberto Rassi hoje é o maior prestador desse tipo de cirurgia. Nós temos na cidade mais 2 unidades hospitalares que prestam esse atendimento, mas não tem um programa tão estruturado e um volume cirúrgico igual ao nosso. Muito bem, nós conversamos com o diretor técnico do Hospital Alberto Rassi, o HGG, doutor Rafael Nakamura, acabamos falando do programa e também do drama da paciente. Doutor, muito obrigado pelos 2 esclarecimentos, uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos, eu que agradeço. No acumulado dos últimos 12 meses, houve uma queda de 2,7% na inadimplência em Goiânia. A região centro-oeste registrou alta de 4,6% e o estado de Goiás, alta de 4,1% nos registros de inadimplência. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Graciele Oliveira. Olá, Graciele, boa noite, tudo bem? Boa noite, Segismar, boa noite a todos. É isso mesmo, Segismar. No estado, esses índices cresceram, mas em Goiânia caiu 4% no acumulado de janeiro a abril deste ano, se comparado com o mesmo período de 2013. É o que mostra o indicador de inadimplentes da Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito.
Segundo o diretor de sustentabilidade da Boa Vista, Fernando Cossenza, não se pode afirmar que fatores contribuíram para essa queda, porque não foi feita uma pesquisa qualitativa com relação à inadimplência. Mas ele acredita que até o final deste ano esses índices irão subir e irão aí se equiparar aos índices nacional, que não é nada baixo, é alto. Ele deixa aí uma dica para que as pessoas fujam do endividamento. Se já estiverem endividados, é bom que entrem em contato com a empresa, faça aí o parcelamento, quite as dívidas antes de contrair uma nova dívida. Se não estiverem endividados, se não tiver dívida nenhuma, coloque tudo na ponta do lápis, né, no papelzinho lá, todas as dívidas do mês e veja aí se cabe ou não no orçamento mensal. Essa é a melhor dica, né, Segismar? Com certeza, Graciele, muito obrigado pelas informações. E você já parou para pensar sobre o conteúdo da internet? Você acredita em tudo que está disponível na rede? O Sociedade em Questão de hoje aborda o tema e para nos contar um pouquinho do que está sendo preparado, e recebo a apresentadora do programa, Priscila Gonçalves. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda ao Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. É isso mesmo, Segismar. Vamos falar então do conteúdo aí das redes sociais, da internet. O que é verdade, o que é mentira, quais são as consequências aí de uma informação, Segismar, errada, de uma mentira aí nas redes sociais, na internet. Quais as consequências aí? Nós vimos aí o caso, né, daquela mulher que foi espancada até a morte por ter sido aí confundida, então, com uma suposta mulher que havia sequestrado uma criança para rituais de magia negra. Ou seja, ela não havia cometido aquele ato, porém foi confundida aí nas redes sociais, foi divulgada a sua imagem e, no entanto, ela acabou perdendo a vida aí em um fato muito trágico, Segismar. Então vamos falar um pouquinho sobre essas mentiras, sobre as verdades, o que pode ser dito, quais as consequências, então, dessas mentiras aí, desses fatos nas redes sociais. O programa tem imperdível, às 21 horas, Sociedade em Questão com Priscila Gonçalves, com a sua participação. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Você confere mais notícias amanhã, ao 12h45, no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com a repercussão dos campeonatos brasileiros, Série A, B, C, com o Luiz Duarte e toda a equipe na marca do pênalti. Melhor dessa noite para você e até amanhã.